Olha, nós vamos começar agora um podcast falando de um assunto importante para você que está com dívida, principalmente com bancos. Eu fundei o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor há 22 anos. E há 22 anos a gente lida com problemas de pessoas que estão endividadas, vai no banco, faz uma negociação que fica pior do que o que estava antes. O assunto hoje, portanto, é endividamento bancário, é gestão de passivo, em especial para você que é do comércio varejista. Nós do IDECOM, em parceria com o Sim Comércio, vamos iniciar uma grande campanha de valorização da negociação para que você mantenha o seu negócio aberto e não quebre por juros extorsivos e juros abusivos praticados por instituição financeira. Para isso e por isto, nós estamos recebendo hoje o Dr. William, advogado especialista nesse assunto. Então segura e não sai desse vídeo que vai ter informação importante para você para tratar de um assunto muito sério. Dr. William, obrigado por você estar aqui, por essa oportunidade, viu? Eu que agradeço o convite, sempre uma honra estar aqui, estar ao seu lado, pessoa do qual muito admiro, tenho muito carinho e aprendo muito também com toda a sua trajetória e sua força em defender o empresariado aqui de Guarulhos, né? Com toda a sua história muito combativa. Muito obrigado sempre aí por Que legal, eu te agradeço muito pelo carinho, mas eu devolvo em dobro, porque você também é um cara especialista, né? Especialista e especial. Eu já conversei com pessoas que ela chega num momento de extrema fragilidade. Começou a se enrolar em dívida, empréstimo para folha de pagamento, daqui a pouco tive que comprar mercadoria, vamos fazer mais empréstimo, aí o aluguel do imóvel está vencendo, faço mais empréstimo, aí eu estou precisando de dinheiro, vou lá, uso o limite do cartão de crédito, e aí depois que eu estou muito fragilizado, eu procuro os meus credores para fazer o pagamento. Eu lhe pergunto, a dor da dívida é o momento certo de eu bater na porta de um banco? O que nós enxergamos nos dias atuais, né? Você com a dívida, se for a dívida bancária, né? E você for bater novamente na porta para renegociar ou para ter um empréstimo adicional, para pagar aquele empréstimo anterior, eu diria que não é o momento. Não é o momento. Não é o momento. Por quê? O gerente está ali para defender os interesses do banco, né? E muitas das vezes você já tem um empréstimo, você já está, a título desse exemplo citado, naquela ciranda financeira, né? Que você não consegue ver a solução. Ou seja, você está devendo e vai devendo mais ainda. Vai devendo. É a denominada ciranda financeira. Então, não entendo ser o melhor momento de procurar o banco, né? Eu entendo que é o momento de revisar tudo que você tem de contas a pagar, de contratos bancários em específico, né? Para que você tenha uma gestão desse passivo, buscando redução de valores, buscando a defesa do seu patrimônio e buscando, né, uma melhor saída para prosseguimento do seu negócio. Eu recebo empresários aqui dizendo, olha, eu procurei o banco e o gerente me atendeu maravilhosamente bem, né? Com um cafezinho e tal, né? Porque gerente tem que bater meta, não é isso? Gerente tem que bater Porque meta. Porque o banco ganha dinheiro no endividamento. Sim. Não é isso, doutor? Quanto mais a dívida maior, mais juros eu vou cobrar, mais... Pode ir cobrando mais juros e muitas das vezes o gerente, para não se ver ali naquela situação de que não vai bater a meta ou vai ser cobrado por aquela inadimplência da carteira dele, ele começa também a buscar patrimônio para garantia, né? E todo contrato que tenha garantia sobre aquela dívida é o contrato que mais tem dificuldade o consumidor, o empresário, de negociá-lo posteriormente. Então, é aí que começam algumas armadilhas que tem que ter cuidado na recontratação. Então, aquela teoria que diz que bem de família não é penhorável, ela é verdadeira até a página 2, porque se eu vou lá com você, que é gerente de banco, estou precisando de, sei lá, 150 mil reais de empréstimo, eu tenho uma única casa, apartamento que é meu e da minha família. A partir do momento que eu dou esse apartamento em garantia, esse negócio do papo de dono de bem de família... Você vai poder manter o bem de família, mas você terá que ter cautelas. Por quê? Mas se eu vou lá e ofereço esse único bem que eu tenho pela dívida... É exatamente isso. Se você oferta ele, vai ter discussões de que ele deixou de ser bem de família
porque você renunciou no momento do bem de família ao dá-lo em garantia. Isso numa discussão judicial. Numa discussão judicial. Existe ainda uma defesa assim, do Instituto do Bem de Família, só que o banco, a fim de pressionar a pessoa a pagar ou fazer uma renegociação que ele vai ali embutir novos juros, né? Vai ganhar novamente sobre o consumidor, nesse desespero da ação judicial que está penhorando o imóvel, muitas pessoas acabam não confiando na estratégia jurídica e no nosso judiciário e acaba renegociando de novo aquilo que estava em garantia com receio de perder o bem de família. Mas existem estratégias para segurar o bem de família. Só que você tem que ter lá demonstrativos de contas de consumo, de efetiva moradia. Se você tem esse imóvel e por algum motivo você saiu por algum momento ali para resolver em outro endereço uma parte da sua vida ou alugou esse imóvel, aí você pode dar ele como perdido. Não terá nem defesa se você não estiver efetivamente morando neste imóvel. Agora, quando a gente fala eu tô com uma dívida de... Eu vou simplificar, tá, gente? Minha dívida é 100, mas quando eu faço a contabilidade da minha receita, do que eu recebo, eu recebo 70 e eu estou devendo 100. Cabe alguma discussão judicial dizendo, olha, eu estou inadimplente porque eu estou devendo 100, mas eu estou recebendo 70. Isso seria o quê? Seria como é que eu como devedor resolvo isso quando eu ganho menos do que eu estou devendo? Isso a gente pode encaixar, né, no superendividamento, né? Hoje nós temos aí, em número, 75 milhões de pessoas físicas devedoras e, em médias, quase 7 milhões e meio de pessoas jurídicas inadimplentes, né? A lei do superendividamento surgiu, né, para defesa das pessoas físicas, justamente para estancar esse superendividamento e a contratação reiterada de contratos de financiamento. Então, nesse exemplo, eu devo 100 e recebo 70, né? Fatalmente, algum dos bancos ali, se a gente estiver falando de dívida bancária, né, nessa equação citada, fatalmente algum dos bancos não observou em algum momento o limite de contratação dessa pessoa física para o consignado dela. Por isso que ele é responsabilizado por isso. Por isso, ele acaba sendo responsabilizado, vamos dizer assim, né, com as tratativas do superendividamento, que vai fazer as partes estabelecer o equilíbrio das contratações, né? Então, para a pessoa jurídica, em 2024, nós tivemos o recorde de pedidos de recuperação judicial, que não deixaria de ser uma tratativa de um superendividamento, mas para a pessoa jurídica é tratado como recuperação judicial, que vai suspender por um certo período os débitos e depois vai renegociá-lo com depreciação. E para a pessoa física, né, que estamos aí com 75 milhões de pessoas inadimplentes, segundo o último levantamento em 2025, essa pessoa também vai pedir no judiciário que se suspenda esse 170, né, dado de exemplo, e que equalize isso depois de um período de suspensão em uma outra renegociação que pode ser de maior prazo, que pode vir o banco e fazer... Com redução de juros também? A redução do valor total, né? E fazer um acordo que às vezes acaba sendo vantajoso tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física, e vantajoso até para o banco, né? Pasme, mas até para o banco, porque o banco, a partir da nova instrução do Banco Central, né, eles têm a obrigatoriedade de ir fazendo provisionamento ao longo do tempo dessa dívida. Explica melhor. Dá um exemplo. O banco, na dívida de 100 mil citada, né? Tá, eu empresário comecei você a dever 100 mil. empresário e o banco. Num primeiro momento, né, são 4 faixas de provisionamento. Num primeiro momento, o banco provisiona ali 10%, né, em sua contabilidade desse prejuízo contratual. Ou seja, o banco emprestou um dinheiro para mim, eu não paguei esse dinheiro e ele, banco, tem que repor esse dinheiro no seu caixa, e quanto mais tempo vai passando que eu não pago para ele, banco,
o banco vai ter que ter dinheiro para colocar no lugar dessa dívida, é isso? Isso. Então continue explicando, vamos lá. Ele vai fazendo o provisionamento. Então, passado dessa primeira fase, segunda fase, ele inclui mais um percentual nesse provisionamento. Ou seja, o banco tira o dinheiro do bolso e põe lá de novo. E assim ele vai aumentando até chegar, né, à fase 4, que é o C4, e esse provisionamento se torna muito maior. E aí acaba acontecendo que o banco vê vantagem em renegociar e resolver o problema do que ficar com o contrato inadimplente mais o provisionamento obrigatório pelo Banco Central. Por isso que tem dívida, meu amigo, você está devendo 4, 5 anos e o banco vai bater na tua porta, uma dívida que era 100 mil, ele está fazendo a conta por 5 mil reais. 5, não é isso, doutor William? A gente tem visto 5, 10 mil, olha, 90% de desconto aí em várias negociações. Né? E aí o que o banco faz? Chama você e fica mandando cartinha, mandando e-mail, dizendo, olha, você está com a dívida lá, mas olha, 93% de desconto, o que era 100 mil, você paga 5 mil reais. É por causa disso, porque o banco está perdendo dinheiro com a dívida que eu não paguei. Ele está perdendo no provisionamento. No provisionamento. No provisionamento. E aí, o provisionamento somado a uma dívida em que ele não tem bens a buscar, né, vai ser uma execução frustrada. Então, ele começa a ofertar condições melhores de quitação e a gestão do passivo bancário, ela é importante desde então do inadimplemento até essa fase de negociar a 10%. Por quê? Fatalmente, numa negociação dessa, sem as devidas orientações, você ainda pode cair numa outra armadilha do banco, que é o registrato. É o registrato. Vamos falar agora sobre o registrato. Explica pra gente, olhando para aquela câmera ali, ó, o que é o registrato? O registrato numa linguagem popular, vulgar, seria a lista negra. Né? Então, muitas pessoas, muitos consumidores, empresas, vão lá e negociam nessa condição de 90% de desconto com o banco. Estando negociado, vai sair os apontamentos dos órgãos de proteção ao crédito. Tem que limpar o nome de lá. Limpa o nome. Só que essa pessoa ela não tem crédito em lugar algum. Por quê? Qualquer cartão de crédito que pede para passar, crediário e tal... Mesmo pagando? Mesmo pagando. Ela não vai ter. Por quê? Vai estar apontado, né, um crédito no Banco Central liquidado com prejuízo. Então, se você devia 100 e pagou 10, a exemplo dos 90% de desconto, vai ficar apontado lá que esse contrato de 100 mil foi liquidado com prejuízo. E esse é um apontamento que a gente também entende ser abusivo. Por quê? Que está lá no Banco Central. Fica no Banco Central, fica somente vinculado ao registrato. Se você fizer pesquisa de Serasa, SCPC... Não vai aparecer. Todos os órgãos de proteção ao crédito não vai aparecer, só que ele vai ficar nessa lista interna, né, que é do banco, e no registrato, que é o do Banco Central. Essa operação finalizada com prejuízo impede que os outros bancos ou crediários acabem te ofertando o crédito, porque sabem que você já fez uma negociação anterior que levou o prejuízo ao banco. Como é que eu acesso esse registrato? Por onde? Explica esse registrato, ele então tem essa abusividade dele, né? E como é que eu busco? Como é que eu vejo? Todo consumidor pode acessar o Banco Central. Antigamente você tinha que ir à base do Banco Central, fazer uma consulta presencial. Hoje, com a tecnologia, pelo site do Banco Central, você acessa ele com a sua senha do Gov.br e você vai ter ali todo o passo a passo, todos os contratos que você fez e foram registrados no Banco Central, que a partir de hoje, né, nenhum contrato ficará fora, porque fintechs também passaram a ser incluídas nisso. Então, todo o registrato, todos os registros de contrato estarão nesse registrato. Meu amigo, minha amiga, se você quiser entender como é que você acessa o registrato, venha falar conosco aqui no IDECOM, que a gente te explica, a gente te orienta como é que você acessa o registrato, porque às vezes é isso que ele está dizendo. Na maioria das vezes, se for lá, pagou a dívida, não tem problema nenhum, pagou, você acessa lá os órgãos de proteção ao crédito, como Serasa, SPC, enfim, o teu nome está limpinho lá. Mas não é possível, mas eu fui lá comprar tal coisa e o empréstimo saiu, eu fui lá comprar um carro, não foi liberado, por quê? Porque está lá no registrato do Banco Central. Então fala com a gente, vem aqui, caso você não
Está aqui aparecendo os contatos, o endereço, o site. Entra também pelo site, que você consegue pular, fazer uma pergunta para a gente e a gente responde para você. Agora, atenção. Você falou do superendividamento e nós focamos muito na questão da empresa. Agora eu, pessoa física, sou um trabalhador registrado em carteira, certo? Cai na minha conta lá o empréstimo que eu fiz, cai na minha conta o cartão de crédito, quer dizer, cai tudo na minha conta. Quando chega lá no dia 5 ou dia 30, minha data de pagamento, eu não tenho dinheiro, mas nem para comer eu tenho. Isso quando também, hoje ainda existe, claro, né, que é o tal do limite do cheque especial. Sim. Há 10, 15, 20 anos será comum. Todo mundo que abrir uma conta tinha limite de cheque especial. Isso não mudou, mas numa regra menor. Então eu tenho lá cartão de crédito no meu salário, limite do cheque especial, o empréstimo que eu fiz está ferrado e eu não consigo nem comer, doutor William. Que saída que eu, pessoa física, tenho para uma situação dessa? Naturalmente que a resposta está muito clara aqui para a gente, como advogados, eu como presidente do IDECOM, mas o doutor William vai explicar como é que resolve isso quando tudo cai no teu salário e você não tem nem o que comer porque está pagando tudo de dívida. É o superendividamento, né? Que falávamos para pessoa física. Então, você que está nessa condição, né, de vários empréstimos consignados, limite de cheque especial, cartão de crédito, e não tem conseguido, com o seu salário, manter as contas básicas, né? A gente orienta que, através de órgãos, né, como o IDECOM, né, possa ter toda a orientação para seguir nos benefícios da lei do superendividamento. Essa legislação vai trazer prazo para que essa pessoa consiga respirar e reestruturar as suas finanças, e muitas das vezes ela pode até ampliar uma negociação, um parcelamento, pode induzir o banco a uma negociação de valores menores. Então, o indicado é que a pessoa busque, né, um órgão especializado e se oriente se é o caso dele ou não de superendividamento. Mas o mais importante é que traga já consigo todas essas informações amplas das contas do qual ele tem mensalmente, né? Porque é isso que vai distinguir se cabe ou não um superendividamento. Agora, hoje em dia, está muito fácil fazer empréstimo, ok? Antigamente você tinha que ir no banco, sentar lá, via lá um contrato, você tinha que assinar o contrato, você estava tão desesperado querendo que o dinheiro entrasse logo na conta, que você nem lia contrato. Se bem que a gente aprendeu que contrato de empréstimo é contrato por adesão, né? Sim. Você não vai ler um contrato vai de empréstimo e dizer, cláusulas. eu não concordo com essa cláusula, não, meu amigo. Aquilo ali é contrato de adesão. O que, de certa forma, é bom. Contrato de adesão, ele é bom e é ruim. Ele é ruim porque eu não posso pedir para mudar uma cláusula, ele é bom porque ele é impositivo. Amanhã eu posso discutir ele tranquilamente. Sim, porque pode ser tido como abusivo. Né? Pode ser tido como abusivo. Agora, que cuidado que eu preciso ter para fazer um empréstimo? Qual a armadilha que pode estar lá num contrato de financiamento de um carro ou de um empréstimo bancário? O que você daria como dica? Primeiro, se me permite, eu gostaria de falar que assim, o contrato que tem que ter ainda mais cautela é o de financiamento, porque ele já vem com um objeto embutido nele de garantia. Então esse é o que tem que ter mais cautela. Não que os outros não tenham que ter, mas numa renegociação, numa gestão de passivo, sendo um contrato de empréstimo ou cédula de crédito bancário, né, que muitas das vezes nem os operadores do direito distinguem um do outro, né, eles não vêm acoplados a uma garantia. Mas, de cara, o que a gente precisa se atentar aos contratos? Se a taxa de juros contratada e negociada está efetivamente aplicada no contrato, como que faria isso o consumidor de maneira rápida? Calculadora do cidadão. Onde é que acha isso? No Banco Central tem uma calculadora, né, no que site. Tem acesso a todos os cidadãos, e ele tem ali uma calculadora que você pode fazer a conferência desses juros, se os juros aplicado e com
o prazo e o valor solicitado equivale à parcela que você vai estar pagando. E o custo efetivo lá? O famoso do custo efetivo. O custo efetivo total, né? O tal do CET lá. Ele não pode ser tão... ele não pode ter uma disparidade tão grande dos juros mensal. Qual a diferença entre um e outro? O custo efetivo total, você acaba incluindo, o banco, aliás, acaba incluindo, né? Sobre taxas ali internas de custos da operação deles, e isso é o que tem que ser observado justamente na forma que estou dizendo, porque já tivemos casos em que, a exemplo, a taxa era de 3,50, que na hora de fazer a operação com o custo efetivo total passava de 4. Uhum. Então, essa dica da calculadora ao cidadão, e aí quem tiver essa dificuldade pode, né, procurar... Sim, falar o IDECOM aqui. Vem aqui no IDECOM que a gente está aqui à disposição. Né? E essa variação é um dos cuidados que tem que ter. Então, primeiro cuidado é ter a certeza de que a taxa mensal é a taxa praticada no contrato. Além disso, se estão exigindo ou não garantia, né? Não sendo financiamento, é uma segunda cautela que tem que ter. Terceiro, observar e indagar taxas de seguro prestamista. A famosa venda casada aí. Tarifa de abertura de crédito, seguro fundos de vida, garantidores. Então, isso, ainda que seja um contrato de adesão, né? Indague ali o gerente no momento da contratação o porquê ele exige aquilo naqueles valores. Porque tem contratos que às vezes a gente analisa, empréstimos de R$150 mil, 14, 15 mil reais é de seguro prestamista e detalhe, não é pago na parcela, né? Não. Ele já é retido na fonte. Ok. Eu peguei 150 mil, já vou receber só 136 mil. Isso. Os 14 já saem na hora. Os 14, né, ou 15 já ficam lá, então eles liberam já o líquido para ti. Então a gente andou analisando recente contratos assim, então são essas as cautelas. E uma das cautelas que está nas entrelinhas do contrato e pouco se fala qualquer comunicação do banco é feito para o endereço de e-mail, localização em que você menciona no contrato. Se mudar de endereço, né, e eu falo isso porque tem contratos que influenciam muito nessa questão, que é o de financiamento de imóveis e financiamento de veículos, se a pessoa morar em Guarulhos e no meio do contrato mudar para Campinas, que ele avise essa mudança ao banco, porque numa inadimplência dele, seja de um contrato de financiamento com a nova regra, né, que a busca e apreensão vai poder ser agora administrativa. A correspondência, se ela for para Guarulhos, a regra que tem se criado e vai se aplicar é que a pessoa não tem que ter o AR positivo dela assinando. A instituição financeira, para ir buscar o bem, ela tem que ter só o comprovante do envio para o endereço que está no contrato. Então, é de extrema importância e talvez, né, para financiamentos, o mais importante das dicas seria de manter os endereços atualizados, porque se mandar a correspondência para o endereço e receberem lá no endereço, né, a título de está financiamento a entrega, a notificação de veículos, está entregue a notificação. E aí a pessoa vai se deparar em parar em algum lugar, voltar e o veículo não está mais lá e acabou, não tem nem mais como se defender, renegociar.